Até agora, vimos heróis que gritaram a verdade nos tribunais e derramaram seu sangue na areia. Mas hoje, vamos conhecer um tipo diferente de herói. Um homem que lutou não com a espada, nem com o grito, mas com a mais afiada de todas as armas, a lógica. Seu nome é Atenágoras, e ele vinha do berço da sabedoria, Atenas, na Grécia. Atenágoras é um mistério para os historiadores. Sabemos muito pouco sobre sua vida pessoal. Ele é como um fantasma que aparece na história, deixa 2 documentos brilhantes e desaparece. Mas o que ele escreveu foi suficiente para mudar o curso da teologia. Diz uma antiga tradição que Atenágoras era um filósofo pagão que decidiu ler as escrituras cristãs, com um único objetivo: encontrar erros e contradições para destruí-las. Ele queria desmascarar o cristianismo. Mas assim como aconteceu com C.S. Lewis ou Lee Strobel no século XX, quanto mais ele lia, mais a lógica do texto o capturava. Ele foi vencido pela verdade que tentava destruir. Por volta do ano 177 d.C., ele escreve uma obra chamada Súplica pelos Cristãos. Mas note a audácia. Ele endereça essa carta diretamente aos imperadores Marco Aurélio e seu filho Cômodo. E ele começa com uma lisonja estratégica. Ele diz: aos imperadores filósofos. Atenágoras sabia que Marco Aurélio se orgulhava de ser um estoico, um homem da razão. Então Atenágoras usa a seguinte tática: se vocês são homens da razão, por que perseguem os cristãos sem nos ouvir? Isso é irracional. Isso não é digno de filósofos. Ele então ataca a velha acusação de ateísmo. Lembre-se, os romanos chamavam os cristãos de ateus porque eles não acreditavam nos deuses do Olimpo. Atenágoras inverte o jogo. Ele usa Platão, Aristóteles e os poetas gregos para provar que a própria filosofia grega sempre tendeu ao monoteísmo. Ele diz: poetas e filósofos não foram considerados ateus por acreditarem em um único Deus supremo, porque nós somos. E aqui Atenágoras dá um passo gigante. Ele não apenas defende o Deus único, ele começa a explicar a estrutura desse Deus. Para provar que os cristãos não eram simplórios, ele apresenta uma das primeiras e mais belas definições da Santíssima Trindade em linguagem filosófica. Ele explica ao imperador que Deus não é solitário. Ele tem um Logos, o Filho, e uma sabedoria, o Espírito. Ele escreve: o Filho de Deus é o Verbo do Pai em ideia e em operação. O Pai e o Filho são um. O Filho estando no Pai e o Pai no Filho pela unidade e poder do Espírito. Pense na genialidade disso. Ele está usando a linguagem que Marco Aurélio entendia, Logos, ideia, unidade, para explicar o mistério cristão. Ele mostra que o cristianismo é a filosofia suprema. Mas Atenágoras não ficava apenas nas nuvens da teologia. Ele descia para a defesa moral. Contra a acusação de que os cristãos praticavam canibalismo em seus rituais, Atenágoras usa um argumento lógico devastador. Como nós, que acreditamos que teremos que prestar contas a Deus até por um pensamento indevido, poderíamos cometer assassinato e comer carne humana. Ele vai além e defende o respeito cristão pela vida desde a concepção, condenando o aborto e o abandono de bebês, práticas comuns em Roma, como o assassinato. Ele diz: nós consideramos assassinos aqueles que usam poções para abortar. Como então poderíamos matar alguém já nascido? Atenágoras mostra que a moralidade cristã não é uma imposição arbitrária, mas a conclusão lógica de quem acredita na vida eterna. E é exatamente esse ponto, a vida eterna, que nos leva à segunda grande obra de Atenágoras, uma obra que aborda o tema mais difícil, mais ridicularizado e mais ilógico para a mente grega: a ressurreição dos mortos. Para um grego, o corpo era uma prisão. A morte era a libertação da alma. A ideia de que Deus ressuscitara o corpo para viver eternamente parecia para eles um filme de terror ou uma piada de mau gosto. Como convencer um intelectual de que os mortos vão se levantar? No próximo bloco, veremos como Atenágoras usa a física, a biologia e a lógica pura para provar que a ressurreição não é apenas possível, mas necessária para que a justiça exista. Prepare-se, pois ele vai responder a perguntas que até hoje os céticos fazem. E se um corpo for comido por um peixe, e o peixe for comido por um homem? De quem será aquele corpo na ressurreição? Atenágoras tem a resposta. Imagine que você está em uma praça em Atenas, no século II. Um filósofo cínico sobe num caixote e começa a zombar dos cristãos. Ele diz:
Vocês dizem que Deus vai ressuscitar os corpos. Muito bem. Mas imaginem um marinheiro que naufraga e é comido por um tubarão. O corpo do marinheiro agora faz parte do corpo do tubarão. Dias depois, um pescador pega esse tubarão, o cozinha e o come. Agora as partículas do marinheiro fazem parte do corpo do pescador. Na ressurreição, a quem pertencerá aquela carne? Se Deus der a carne de volta ao marinheiro, o pescador ficará cheio de buracos. Se deixar com o pescador, o marinheiro não ressuscita inteiro. O seu Deus tem um problema matemático. A multidão ri, parece um xeque-mate lógico. Mas Atenágoras, calmo e elegante, levanta a mão. Em sua obra sobre a ressurreição dos mortos, ele desmonta esse argumento com uma precisão quase científica. Primeiro, ele apela para o poder e a sabedoria de Deus. Ele diz: aquele que criou o universo do nada e formou o corpo humano a partir de uma minúscula semente líquida, certamente tem o poder de reunir os elementos dissolvidos. Atenágoras argumenta que Deus é como um arquiteto supremo, que conhece a assinatura de cada partícula de matéria. Para nós, quando um corpo vira pó e se mistura com a terra, parece que desapareceu. Mas para Deus, cada átomo está catalogado. Nada se perde na contabilidade divina. Mas então, ele entra na parte mais genial, a fisiologia da digestão. Atenágoras explica aos céticos que eles não entendem como a nutrição funciona. Ele argumenta que o corpo humano não absorve tudo o que come. O sistema digestivo é um filtro. Ele separa o que é nutritivo do que é inútil. Ele defende a ideia de que a carne humana não é um alimento natural para o ser humano. Portanto, mesmo que o pescador coma o tubarão que comeu o marinheiro, a essência do marinheiro não se funde permanentemente com a do pescador. Ela passa pelo sistema, mas não se torna parte da identidade do pescador. Atenágoras diz: o Criador determinou alimentos apropriados para cada espécie. O que é contrário à natureza não se torna parte vital do ser, mas é expelido ou transformado em algo sem importância. Com isso, ele resolve o problema do roubo de corpos. Cada corpo ressuscitará com sua própria matéria, pois Deus sabe separar o que pertence a quem. Depois de resolver o problema químico, Atenágoras vai para o argumento lógico, a facilidade da reconstrução. Ele pergunta aos filósofos: o que é mais difícil, criar algo que nunca existiu ou consertar algo que já existiu e quebrou? Se vocês acreditam que Deus criou o mundo e a vida do zero, por que acham impossível que ele reúna o que já foi criado? Ressuscitar é mais fácil que criar. Ele usa a analogia do oleiro. Se um vaso de barro cai e se quebra, o oleiro que conhece a argila e a forma pode pegar os cacos, amolecê-los e refazer o vaso perfeitamente. Nós somos o vaso. A morte é a quebra. A ressurreição é a arte do oleiro. Mas Atenágoras guarda seu melhor argumento para o final, o argumento da justiça. Os gregos diziam que apenas a alma era imortal e que o corpo era uma prisão desprezível. Atenágoras diz: não, isso é injusto. Pense bem, quem pecou? Foi só a alma ou foi o homem inteiro, corpo e alma? Quando o mártir sofreu por Cristo, foi só a alma que sentiu dor? Não, o corpo foi queimado, açoitado e ferido. Quando um homem cometeu adultério, foi só a alma? Não, o corpo participou do prazer. Atenágoras diz: se apenas a alma fosse julgada, Deus seria injusto com o corpo. Seria injusto punir a alma sozinha por pecados que ela cometeu com a ajuda do corpo. E seria injusto premiar a alma sozinha no céu, deixando o corpo que sofreu o martírio apodrecer para sempre na terra. Para que o julgamento de Deus seja perfeito, conclui Atenágoras, o ser humano completo deve estar presente no tribunal, corpo e alma. Portanto, a ressurreição não é apenas uma possibilidade milagrosa, ela é uma necessidade moral. Sem a ressurreição, a justiça de Deus fica manca. É um raciocínio impecável. Atenágoras mostrou que a ressurreição não é uma mágica para assustar crianças, mas a única conclusão lógica para um universo governado por um Deus justo. Mas, se vamos viver para sempre com nossos corpos, qual é o propósito dessa vida eterna? Faremos o quê? Comeremos e beberemos para sempre? No próximo e último bloco, Atenágoras nos levará ao ponto final de sua teologia, o fim último do homem. Ele explicará que não fomos criados para morrer, nem para viver como animais, mas para algo muito maior, a contemplação perpétua. Mas Atenágoras precisava vencer mais uma barreira. Não bastava provar que a ressurreição era possível pelo poder de Deus e justa pelo julgamento moral. Ele precisava convencer os gregos de que ela era desejável. Para um platônico, a frase "o corpo é o túmulo da alma", soma sema, era um dogma. Eles queriam se livrar da carne. Dizer a eles que passariam a eternidade com um corpo não era uma promessa, era uma ameaça.
Atenágoras, com uma sensibilidade brilhante, propõe uma nova visão sobre a matéria. Ele usa a analogia da lira e do músico. Imagine um músico talentoso, a alma, e sua lira, o corpo. Se a corda da lira arrebenta, a música para, mas o músico não deixa de existir. Porém, sem a lira, o músico não pode expressar sua arte completa. Atenágoras argumenta que Deus não criou a alma para viver sozinha, como um fantasma flutuante. Deus criou o homem, e o homem é uma união indissolúvel de carne e espírito. Ele escreve: a criatura racional, que chamamos de homem, é composta de alma e corpo. Se essa combinação for dissolvida para sempre, o homem deixa de existir. Para ele, separar a alma do corpo é como separar a água da umidade. Você destrói a essência da coisa. Portanto, a ressurreição não é voltar para uma prisão, é voltar para casa. É a restauração da nossa identidade completa. Ele defende que Deus criou a matéria e viu que era muito boa. Se Deus tivesse a intenção de descartar o corpo no final, Ele nunca o teria criado com tanta complexidade e beleza. O cuidado de Deus na criação do olho, da mão, do coração, é a prova de que Ele tem planos eternos para essa engenharia biológica. Atenágoras desafia a arrogância espiritual dos gregos. Vocês acham que ser puro é ser imaterial. Nós dizemos que ser puro é ser inteiro, como Deus nos planejou. Com isso, Ele prepara o terreno para a conclusão final. Se vamos ter um corpo para sempre, e se esse corpo é bom, qual é o objetivo final dessa vida eterna? Não é comer, nem beber, nem dormir. É algo que os filósofos buscavam, mas só os cristãos encontraram. Se Deus vai nos dar corpos imortais, indestrutíveis e perfeitos, o que faremos com eles? Essa era a pergunta irônica dos pagãos. Eles imaginavam que o céu cristão seria apenas uma continuação chata da terra, onde as pessoas comeriam e beberiam para sempre. Atenágoras, no capítulo final de sua obra, nos oferece uma visão muito mais elevada. Ele define o telos, o propósito final da existência humana. Ele argumenta que Deus não cria nada sem um objetivo. Ele não nos criou apenas para existir, como as pedras. Ele não nos criou apenas para crescer e reproduzir, como as plantas e os animais. Deus nos deu razão e sabedoria. Portanto, o fim último do homem deve envolver o uso máximo dessa razão. E qual é o objeto máximo da razão? A própria verdade. E quem é a verdade? Deus. Atenágoras conclui: o fim de uma existência inteligente é a contemplação ininterrupta daquele que é. Isso parece abstrato? Pense na analogia da lira novamente. Na eternidade, a lira, o corpo, estará perfeitamente afinada. Não haverá mais doenças, cansaço ou distrações biológicas, fome, sede, para desafinar as cordas. O músico, a aula, poderá finalmente tocar a sinfonia perfeita de adoração. O corpo não será um obstáculo para ver a Deus, ele será um instrumento para ver a Deus. Nossos olhos físicos verão a glória de Cristo ressuscitado. Nossos ouvidos ouvirão a harmonia do universo. O prazer que teremos não será o prazer passageiro da comida ou do sexo, mas o prazer explosivo e constante de estar conectado à fonte da vida. Atenágoras diz que essa contemplação não é passiva como assistir TV, é ativa, é uma participação na vida de Deus. É o que a teologia chama de visão beatífica. Com essa defesa, Atenágoras conseguiu algo extraordinário. Ele pegou a doutrina mais bárbara do cristianismo, a ressurreição da carne, e a transformou na esperança mais racional e bela que um filósofo poderia ter. Ele mostrou aos gregos que eles estavam pensando pequeno demais. Eles queriam se livrar do corpo para serem livres. O cristianismo prometia redimir o corpo para serem plenos. Não sabemos como Atenágoras morreu. Não há registros de seu martírio. Ele desaparece da história tão misteriosamente quanto surgiu. Mas seu legado ficou.
Ele foi o primeiro a construir uma ponte sólida entre a Academia de Atenas e a Igreja de Jerusalém. Ele provou que a fé não precisa suicidar a razão. Mas, enquanto Atenágoras defendia a fé com polidez e elegância em Atenas, uma tempestade estava se formando no Ocidente, na cidade de Lyon, na atual França. Lá surgia uma ameaça muito mais perigosa que os imperadores romanos. Não era uma ameaça externa, mas interna. Uma seita secreta que usava o nome de Cristo, mas pregava um conhecimento oculto bizarro, cheio de éons, demiurgos e elitismo espiritual, o gnosticismo. Para combater essa hidra de 1000 cabeças, Deus levantaria não um filósofo gentil, mas um pastor guerreiro, um homem que escreveria o maior tratado anti-heresia da história antiga. No próximo episódio, viajaremos para a Gália e conheceremos o grande detector de mentiras da Igreja, Irineu de Lyon. Preparem-se, a guerra contra a gnose vai começar.